todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. O tema de hoje foi tratado pelo Mestre Nazareno, quando afirmou a toda a humanidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje vamos abordar especificamente Jesus como sendo a verdade. O primeiro ponto deste tema é, até curioso, estabelecer que a verdade existe. Referimos-nos a isso porque, sob o ponto de vista filosófico, a questão da verdade sempre foi questionada. O filósofo materialista Friedrich Nietzsche afirmava que a verdade não existe. Para ele, não existem verdades absolutas. Tomás de Aquino, ainda no passado, no entanto, já refutava esta teoria, que não é antiga, que é antiga, aliás, que não é moderna, quando atacava o relativismo. O relativismo é aquela ideia de que tudo é um ponto de vista, tudo seja subjetivo. Mas Jesus não estava se referindo à verdade como um ponto de vista, mas estava querendo dizer que existe sim uma adequação à realidade e por isso esta verdade existe. Hoje em dia, no mundo que se tem muitos likes, curtidas, joinhas, temos visto a verdade se adequar para agradar a gregos e troianos, ou a mineiros e goianos, mas há uma séria preocupação daqueles que buscam monetizar em não desagradar. E a verdade, algumas vezes, desagrada. Então, existe uma metodologia, por exemplo, na área forense, chamada mediação, muito utilizada para quando há briga de vizinhos. Pega-se um vizinho A e um vizinho B, que tiveram um desentendimento, dá um pouco de razão para o vizinho A, um pouco de razão para o vizinho B, tira um pouco de razão do vizinho A, tira um pouco de razão do vizinho B, busca o meio e ali está feita uma composição. Mas nem tudo nós podemos dizer que existe um meio, algo que agrade mais de um ponto. Cito, por exemplo, o caso da mulher, ou ela está grávida ou não está. 2 mais 2 sempre será 4. Então, recentemente, víamos na internet, talvez vocês tenham visto também, um card que foi muito difundido aí nas redes sociais, em que havia uma pessoa, um número 6, grafado no chão, e de um lado uma pessoa dizia, é o número 6, e do outro uma pessoa vendo do outro lado dizendo, é o número 9. E lá afirmava, a verdade, cada um tem a sua verdade. Mas se nós formos mais criteriosos, nós podemos afirmar que há um número grafado no chão, que para quem está de um lado é 6 e para quem está do outro lado é 9. Esta é a verdade esclarecida. Então, nós precisamos compreender que Jesus, quando veio à Terra, veio trazer-nos a verdade, veio trazer um sistema diferente do que existia no passado. E a verdade, ela não só existe, como choca, como causa, muitas vezes, uma repulsa inicial, mas depois de um tempo, ela vai sendo assimilada.
quando eu era criança, e na época que eu era criança, no início dos anos 80, não existia Dr. Google para a gente saber da verdade. Nós só tínhamos duas opções: ou perguntava para o pai e para a mãe, ou lia uma enciclopédia gigante que não tinha nem figurinha. Então, quem precisava de algum esclarecimento perguntava para o seu pai. E eu tinha uma dúvida. O meu tio não tinha filhos. E eu pensava, por que o tio Frank não tem filhos? Então fui perguntar para o oráculo da época, meu pai, e disse: papai, o tio Frank não tem filhos, né? Ele: não. Papai, como é que faz filho? E meu pai falou: não sei. O meu pai não sabe? O que na verdade ele fez foi atiçar minha curiosidade, porque foi o único assunto até então que ele não sabia. E eu comecei a querer saber como é que faz filhos para contar para meu pai. Imagina a inocência. E então, quando eu estava lá no alto, meus 7, 8 anos, conversando com um amigo meu, ele me contou como é que faz filhos. Mas ele não me contou da maneira científica, a respeito de espermatozoides e óvulos. Ele contou da forma mais sórdida e sensual possível. E eu falei: não. Sim. Não. Sim. Meus pais não fazem isso, não. Faz. Mas se faz, não gosta, não gosta. Eu confesso para vocês que eu saí decepcionado. Porque na minha mente, e eu estava prestes a contar com meu pai, eu desenvolvi um sistema. E nesse sistema, eu imaginava que quando a mulher ia para a igreja casar, a felicidade dela era tanta que engravidava. Olha que bonitinho, né? Mas não é verdade. É preciso abandonar o sistema. Eu, inclusive, fiquei decepcionado com Deus. Senhor, o meu sistema era muito mais sublime que o seu. Mas quando chegou a puberdade, eu até que comecei a me agradar. Então, é preciso abandonar os sistemas. É preciso abandonar o equívoco. Jesus veio para abandonar os equívocos. E nós precisamos ter muita coragem para abandonar os sistemas que estão em equívoco. Allan Kardec, aproveitando que estamos no período, na semana de Allan Kardec, foi muito correto em observar a doutrina dos espíritos. Ele não trouxe absolutamente nada dele à doutrina. Na Revista Espírita de 1859, ele narra que quando os espíritos disseram para ele a respeito do sistema da reencarnação, ele conta: não apenas me surpreendeu, mas me contrariou. Imagine que Allan Kardec, quando ouve os espíritos narrarem a respeito da reencarnação, ele não apenas fica boquiaberto, como diz: não é possível isso não. Mas ele era tão fiel à sua proposta, porque a proposta dele nunca foi de criar uma doutrina, mas foi de trazer a mensagem dos Espíritos, de compilá-la, que ele colocou do jeito que os Espíritos narraram. Mais à frente, agora já convencido, ele diria: realmente o sistema da reencarnação é a justiça divina de maneira mais clara e óbvia. Então, é preciso compreender, sem agredir ninguém, que existem sistemas diferentes
Por exemplo, a respeito do pós-mortem. O que acontece com a alma depois da morte? Para o sistema católico, depois da morte, há um julgamento. E neste julgamento, a alma é levada ao paraíso, caso tenha praticado coisas boas, ao inferno, caso tenha praticado coisas más, e ao purgatório, se ficar na coluna do meio. E eternamente. Gosto muito daquela passagem quando Jesus diz: que pai dará uma serpente a um filho que pede peixe? Que pai daria uma pedra a um filho que pede pão? Se vós que sois maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, o sistema da pena eterna, narram os espíritos, não possui adequação com a realidade. Se o nosso filho erra e nós damos novas chances, porque Deus não daria para nós novas oportunidades de caminhar agora no acerto? Existe, por exemplo, um outro sistema, o sistema evangélico, em que após a morte, a alma dorme. Dorme até o dia do arrebatamento. O sistema espírita diz que a alma vive, que a vida continua da mesma forma, assim como no planeta Terra, nós, quando partimos para a vida extrafísica, continuamos estudando, continuamos trabalhando, continuamos a nos relacionar com os entes queridos. Então são sistemas incompatíveis. Não é possível, portanto, dizer que aceitamos tudo, porque estaríamos construindo um verdadeiro Frankenstein, cabeça de um, perna do outro. E nesse momento é preciso entender que respeito é diferente de concordância. Eu respeito todos os outros sistemas religiosos, mas não concordo. E não concordar não pode ser jamais confundido com falta de respeito. Então, Jesus tem esta característica de revolucionar. E quando ele revoluciona, muitas das vezes ele vem dizer: em verdade vos digo, ele está naquele momento rompendo com um sistema que existia no passado. É como se dissesse: agora eu vou romper algo em que muitas pessoas acreditam e vou dizer uma nova verdade, a verdade. Assim, quando Jesus foi preso, ele foi levado à presença de Pilatos. Pilatos perguntou: tu és rei? E ele disse: se eu fosse rei, os meus guardas estariam aqui. E narra Jesus que o seu reino é daqueles que seguem a verdade. E Pilatos pergunta: que é a verdade? Nesse momento, Jesus percebia que Pilatos estava querendo participar de um diálogo sem fim, de uma retórica, de uma filosofia, de maneira que ele, Pilatos, ainda não estava preparado para receber aqueles ensinamentos e por isso Jesus calou-se. Então a verdade, além de existir, ela chega ao seu tempo, de maneira suave, paulatina. O espírito Jacó, na obra Voltaire, psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz-nos uma reflexão interessante. Ele diz que a verdade é como a luz.
que, se não for devidamente dosada, faz mal, cega os olhos ao invés de iluminar. Existe, no âmbito policial, uma granada de luz e som que os policiais utilizam para adentrar em locais de cativeiro. É tanta luminosidade e tanto som que os sequestradores ficam atordoados. Assim aconteceria conosco se toda a verdade fosse revelada logo de início. Como de fato foi deturpada a mensagem de Jesus. Tanto assim o é que Jesus, quando estava com seus discípulos nos encontros finais, ele disse: rogarei a meu Pai, e ele enviará outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo aquilo que vos tenho dito. Então, para Jesus, era muito claro que a verdade dele seria deturpada. Era muito claro que, com o passar do tempo, as pessoas esqueceriam, precisariam ser lembradas, e por já ter amadurecido um pouco, novas coisas seriam reveladas. Este Consolador prometido é o Espiritismo. Então, se nós imaginarmos aqui, nosso Zé Luiz foi professor de matemática, e ele sabe que dar aula é uma coisa ímpar. A sala, a turma está muito boa, muito quietinha, e ele fala para os alunos: pessoal, eu vou ali na diretoria e vocês não fazem bagunça, tá bom? Tá bom, professor. Não consegue chegar nem no corredor, porque viram de cabeça para baixo. Assim, Jesus sabia que quando ele saísse, a verdade seria deturpada, como de fato foi. Narra a história do cristianismo que, enquanto estavam vivos os apóstolos e os últimos a desencarnarem foram Paulo de Tarso e João, o evangelista, que, enquanto eles estavam encarnados, muitas teorias foram aparecendo e eram os apóstolos os defensores da melhor interpretação da verdade do Cristo. Surgiu aí o gnosticismo, o docetismo, o adonismo e tantas outras ideias que foram rechaçadas por quem possuía a autoridade de ter conhecido Cristo. Mas e depois? Quando os apóstolos partiram para a pátria espiritual, surgiram como defensores os apologistas. E os apologistas, de fato, defenderam as questões cristãs, algumas vezes com acerto, mas outras com erro. Se nós formos observar o mapa do Mediterrâneo, vamos perceber que na região da Palestina, onde estavam os judeus, quando o cristianismo se desenvolve, surgem dois movimentos, os dos ebionitas e dos hebreus cristãos. Mas eles começam ali a deturpar, porque aceitam o Cristo, mas ainda com o orgulho da raça judia, eles acreditavam que o Cristo veio, mas apenas para os judeus. Os gentios eram os povos do Mediterrâneo, em especial os gregos e os romanos. Quando Jesus dizia aos seus discípulos: não vá ter com os gentios, ele estava dizendo não que aquele povo não devesse ter conhecimento da mensagem do Cristo, mas que aqueles discípulos não estavam prontos para passar a mensagem, porque aqueles discípulos eram pescadores, eram pessoas muito simples, e ele estava preparando, como de fato foi preparado,
a chegada de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tinha condições de pregar entre romanos, entre gregos, porque Paulo de Tarso havia sido formado em filosofia, em retórica, em oratória, em todos aqueles pontos de natureza intelectual que era necessário para que os gentios pudessem absorver a doutrina cristã. Mas eles também buscavam tergiversar com o sistema que possuíam e o novo sistema apresentado pelo Cristo. Por isso, eles diziam de maneira grosseira: ok, nós aceitamos então sermos cristãos, largaremos os deuses do panteão, largaremos Júpiter, Apolo, largaremos todos esses deuses e passaremos então a adorar o Deus Jesus Cristo. Mas aí tem um porém. Cristo não é Deus. E isso, para quem estava largando mais de 30 deuses em troco de um apenas, ficava muito ruim. Então eles começaram a questionar, começaram a tergiversar, e o cristianismo passou então a ser adaptado. Tem o Deus Pai e tem então o Deus Filho. E daqui a pouco alguém teve a ideia de falar: mas vem cá, mas nós não somos monoteístas? Então, mais uma vez foi se adaptado. Então surgiu a consubstanciação, ou a tríade plena, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ninguém consegue compreender, porque houve um momento em que a verdade foi deturpada para agradar. E Jesus já sabia que tudo isso seria ponto de deturpamento. Por isso, encaminhou para todos nós o Espiritismo. Na questão 625, Allan Kardec faz uma pergunta muito serena, sem tentar intervir, porque essa era a característica, o perfil de Allan Kardec. A doutrina espírita, ela é cristã, não foi porque Allan Kardec tentou implementar o cristianismo. A pergunta dele nem apontou para ninguém. Qual é o tipo mais perfeito que Deus encaminhou a humanidade para servir de guia e modelo? E a resposta: Jesus. Então, Jesus não é Deus, mas Jesus é o Espírito Crístico, o governador terrestre, aquele que veio dar o exemplo à humanidade de como viver. E por isso ele conviveu, Jesus, com todos os tipos de pessoas que são representadas nas tradições, para que nós, ao lermos, possamos identificar como Jesus faria em cada caso. Então, a verdade existe, mas cabe aqui também a reflexão de Emmanuel, quando diz que a verdade é como uma joia sublime, que se for atirada ao rosto, fere. Então, apesar de termos conhecimento da verdade, isso não pode servir para agredir alguém, isso não pode servir para humilhar. A verdade, ela é paulatina, tem o seu tempo para cada um. É muito comum nós identificarmos em famílias que existem pessoas espíritas e evangélicas, espíritas e católicas, e o espírita possui uma característica que é a de não querer convencer ninguém, porque o espiritismo não é proselitista. Allan Kardec conseguiu resumir fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, nem fora da igreja. Se a pessoa crê em o que quer que seja, sendo caridosa,
chegará aos altos páramos celestes. As pessoas conhecem o Espiritismo pelo exemplo que nós damos. Isso não significa jamais a santificação na terra, pois ainda estamos nos estágios iniciais, mas significa a transformação. Eu te conhecia de um jeito e você se transformou depois que tornou-se espírita. Ainda que não esteja em estado de santificação, foi implementada uma mudança. Essa é a maior forma que nós temos de divulgar o Espiritismo, por meio de nossa transformação moral. E o terceiro ponto, além da verdade existir, da liberdade ser destinada a nós, aos poucos, a verdade, ela é libertadora. Conta-se que no ano de 2580 a.C., a Terra comemorava a inauguração da pirâmide de Quéops, uma estrutura de 135 metros, revestida de pedra calcária. Logo em seguida, nas proximidades de Gizé, as pirâmides de Kéfen e Miquelinos formaram o que foi chamado posteriormente das primeiras maravilhas do mundo. Tinha uma característica relativa à crença dos egípcios. Eles tinham a plena consciência da vida após a morte, mas acreditavam, de maneira equivocada, que para o retorno da vida após a morte, iriam utilizar o mesmo corpo. E para utilizar-se do mesmo corpo, tinham então duas preocupações. A primeira, conservá-lo, e por isso as formas de mumificação existentes. E segundo, os cuidados para que o corpo não fosse vilipendiado, não fosse roubado. E então, as pirâmides tinham essa característica de esconder o corpo do faraó, junto com grande parte de sua fortuna, de seus tesouros, porque quando ele despertasse, ele precisava de tudo aquilo. Amenemhat III, da 12ª dinastia do Médio Egito, percebendo que as pirâmides não conseguiam afastar os ladrões, os saqueadores de túmulos, resolveu fazer algo diferente. E criou, então, um local, uma obra, um monumento que tinha 3.500 câmaras ou quartos, interligados de maneira mais diversa, para que aqueles que lá adentrassem não conseguissem sair e se perdessem. Assim, quando os gregos conheceram essa obra, deram-lhe o nome de Templo do Lago, já que fora construída à beira do lago. E o Templo do Lago foi traduzido para nós como labirinto. Então, muitas das vezes estamos em sistemas, principalmente os sistemas nihilistas, aqueles que não acreditam em nada, que depois da morte não tem nada, e todos os outros decorrentes dos sistemas materialistas. É um verdadeiro labirinto, principalmente quando nós perdemos os nossos entes queridos. As pessoas se percebem em um labirinto mental que não consegue retornar à normalidade, porque não conseguem compreender a existência da alma, o prosseguimento da vida. Então, Jesus, revelando a verdade, já dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse momento, o Mestre Divino equipara o conhecimento da verdade à libertação e, por consequência, o erro em escravidão. Todas as vezes
que estamos em equívoco, estamos aprisionados no equívoco e é preciso muita coragem para deixar de lado o sistema anterior e partir para um sistema mais assertivo. Assim, Platão já falava na República a respeito da alegoria da caverna, daquele que vivia aprisionado até o momento em que sai e toma conhecimento de um mundo que não sabia existir. Recentemente, ouvi uma mãezinha que perdeu o seu filho, narrando que agora que perdeu o seu filho, começou a conhecer o Espiritismo. E ela disse: onde eu estava, que nunca ouvi falar do Espiritismo, que nunca havia tido o contato, agora por meio de cartas, no caso dela, com aqueles que partiram. Assim, muito se falava no passado a respeito do anticristo. E o anticristo, nas ideias, era sempre algo demoníaco, encarnado na pessoa de alguém. Mas se Jesus é a verdade, o anticristo é toda a doutrina que prega a mentira. Então nós temos doutrinas anticristãs impregnadas em todos os campos da sociedade, absolutamente todos. Não há nenhum que não seja eminentemente cristão que não acabe, de certa forma, equivocada no erro. Por exemplo, nós temos visto aí pessoas defendendo a pena de morte. Essa doutrina não é cristã. Temos visto pessoas defendendo o aborto. Esta doutrina não é cristã. E assim, tudo aquilo que nos chama aos gozos terrenos, ao conforto, ao egoísmo, ao orgulho, são doutrinas que não são cristãs. O mais difícil de ser cristão é sermos coerentes, sermos cristãos todo o tempo. Obviamente que não conseguimos ser ainda cristãos por todo o tempo, mas ainda que por um breve período, é preciso começar a exercitar e ir ampliando. Um dia desses, eu estava em casa cortando grama no quintal e percebi uma flor linda que eu nunca tinha visto. Então eu poupei-a, passei o cortador de grama, deixei ela lá bonita e passaram algumas horas, fui mostrar para minha esposa. Olha, meu amor, olha que linda essa flor que eu deixei para você. Ué, cadê a flor? Ela sumiu. E aí minha esposa esclareceu: não, essa flor chama-se 11 horas. É uma flor que ela só abre às 11 horas, quando o sol está a pino. Depois ela fecha. Assim somos nós. Quando estamos na casa espírita, nós nos harmonizamos, nós encontramos a paz que lá fora não temos, e as pessoas começam a falar assim: ah, você só é bonzinho lá no centro espírita, e a pessoa começa a se achar hipócrita. Mas na verdade, ser espírita, ser cristão, é um exercício que nós vamos fazendo. No começo, é só por algumas horas, como a flor das 11 horas, mas chegará o dia em que vamos dar a nossa beleza, o aroma da flor durante todo o dia, quiçá durante todo o ano. Então, é um processo. Agora, neste processo, nós podemos recordar aqui dos ensinamentos de Elisabeth Kubler-Ross, a psiquiatra suíça, que na sua obra sobre o morrer, sobre a morte e o morrer, narra as 5 fases do luto. Explica ela que todas as vezes que perdemos alguém, passamos por alguma dessas fases, não necessariamente nessa ordem e não necessariamente em todas, mas nós passamos
pela negação, isolamento. Passamos pela raiva, passamos pela barganha, passamos pela depressão, até chegarmos à aceitação. Esse luto não se refere necessariamente apenas à perda de entes queridos. Às vezes, nós temos também luto dos nossos sistemas. Quando nós apresentamos o Espiritismo para as outras pessoas, e elas nos ouvem e percebem que há coerência, Allan Kardec, lembramos, dizia: o espírita crê porque compreende, e compreende porque raciocina. Então, é uma doutrina toda lógica, e quando explicamos ela para alguém, começa o choque do sistema anterior. Por isso, às vezes, encontramos no outro a negação, encontramos a barganha de quem diz: nessa parte eu acredito, nessa parte eu não acredito, quer formar um novo sistema. Existe a raiva, até que venha de fato a aceitação. Então, o Espiritismo, ele é libertador, porque ele nos liberta daquele olhar materialista, daquele olhar terreno, na percepção de que esta vida é uma breve passagem, muito breve, diga-se de passagem. E quando identificamos isso, surge um questionamento natural: quando chegarmos do lado de lá, o que teremos para apresentar? Como diz na parábola dos talentos: que fizeste dos talentos que te dei? É uma pergunta dura, é uma pergunta difícil, porque nós recebemos tanto e muito pouco devolvemos a Deus. Quando perguntaram para Divaldo Franco a respeito do seu conhecimento do Espiritismo, ele diz assim: quando eu conheci o Espiritismo, eu não conheci o caminho para o tesouro, eu conheci o tesouro. O Espiritismo é para todos nós este tesouro, que nós temos também um dever de divulgá-lo, porque do contrário seria possuir a luz e semear a escuridão. Então não podemos ter vergonha de, quando perguntados, dizermos: sou espírita. Ainda existe gente que acredita que o espírito seja coisa do demônio, do capeta, não sei o nome que cada um inventa, mas chega a ser ridículo, mas ainda existe. Então, o Espiritismo, que é aquela doutrina que nos libertou, precisa ser também proporcionada àquelas pessoas que nós amamos. Mas o Espiritismo não é uma doutrina de adesão, é uma doutrina de conversão. Emmanuel tem uma frase muito bonita que diz: é fácil convencer-se da verdade do Senhor. Difícil é converter-se ao Senhor da verdade. Então, ao longo da história da humanidade, nós vamos caminhando cada vez mais para as condutas assertivas, mas é preciso estar pronto para libertarmos dos sistemas anteriores. A história conta que Jean Rus, no início do século XV, era um pregador, estudou, formou-se em letras, fez mestrado, fez doutorado, foi também ordenado padre, era reitor de uma faculdade de filosofia e, enquanto pregava, conheceu John Wycliffe, que foi um dos reformistas. E assim, Jean Rus passou a pregar nas suas missas, não mais em latim, como era comum, como era ordenado na época, mas na sua língua tcheca.
Passou também a dar a comunhão, inclusive às pessoas pobres. Passou a questionar a venda das indulgências, que era uma arrecadação de dinheiro em troca da absolução de pecados, e isso começou a desagradar. Assim, em 1412, ele foi excomungado. Em 1414, ele foi então concitado pela Inquisição de sua época a desdizer-se, e ele manteve-se firme na necessidade da igreja da época transformar-se. E então os seus inquisidores disseram a ele: nós entregamos a sua alma ao diabo. Ele levantou-se e disse: pois eu entrego a minha alma a Jesus Cristo. E no dia 6 de julho de 1415, quando estava caminhando para a fogueira, onde seria martirizado, Jean Rus disse: hoje vocês assam um ganso. Porque Rus significa ganso na língua tcheca. Hoje vocês assam um ganso. Mas daqui a um século, um cisne voará tão alto que nenhuma armadilha, rede ou labareda irá lhe atingir. E parece que a profecia deu certo, porque exatamente 100 anos depois, Martinho Lutero estava promovendo a reforma na igreja. Narram ainda os médiuns que Jean Rus, esse que nós informamos, que nós falamos, era uma das encarnações daquele que voltaria agora à França na condição de Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Um espírito que sempre lutou pela verdade, mesmo quando ela não era a que ele imaginava, mas tinha esta coragem de buscar a verdade e abandonar os sistemas anteriores. Assim, o espírito Cassimiro Cunha, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz-nos o poema: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É a fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquila o mal, é o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muita paz e alegria em nossos corações.